Chega de viver em piloto automático. Você nasceu para acender uma chama, não para sobreviver em silêncio. Carl Jung disse: seu desejo mais profundo é quem você realmente é, ignorá-lo é viver uma vida pela metade. Então, por que tantos continuam calados diante daquilo que realmente desejam? Todos os dias, acordamos com a sensação de que falta algo essencial. Não é falta de tempo, nem de talento, é a ausência de conexão com o que pulsa por dentro. E quanto mais você silencia esse desejo, mais forte se torna o vazio que ecoa na alma. Não é a vida que está errada. É você que parou de ouvir o chamado. Pense em alguém que sonha em mudar de carreira, mas sempre adia, dizendo talvez mais tarde, enquanto o tempo passa. Essa desconexão com os impulsos criativos faz com que você continue no mesmo caminho, perdendo oportunidades de crescimento. É como ignorar um mapa que aponta para o tesouro da sua vida autêntica. O terceiro sinal é a prioridade excessiva a expectativas externas, como as demandas da família, sociedade ou trabalho, que sufocam os seus próprios sonhos. Você pode se ver vivendo para agradar os outros, aceitando um papel que não é seu, e no fim, sentindo-se exausto e ressentido. Por exemplo, um pai que sacrifica seus desejos para atender às expectativas familiares, esquecendo que o faz feliz de verdade. Você se reconhece nisso? Esses sinais são reações comuns que nos mantêm presos, mas entender por que é o primeiro passo para a liberdade. Agora, vamos desvendar por que continuamos nessa armadilha, explorando as raízes psicológicas desses sinais. Muitas vezes, crenças erradas, como eu não mereço meu desejo profundo, nos mantém no ciclo de fracasso invisível. O sentimento persistente de vazio surge de padrões inconscientes enraizados na infância, onde aprendemos a reprimir o que realmente queremos. A ignorância da intuição é alimentada por um medo de falhar, que nos faz evitar os riscos e ficar na zona de conforto. Já a prioridade excessiva a expectativas externas vem do condicionamento social, onde valorizamos mais a aprovação alheia do que a nossa própria voz. Esses sinais formam um ciclo vicioso. O vazio leva à ignorância da intuição, que reforça as expectativas externas, criando uma espiral de estagnação. É como uma roda viciada que gira sem parar, mantendo você longe do seu verdadeiro potencial. Mas há uma nova perspectiva que pode quebrar esse ciclo e trazer esperança. Lembre-se das palavras de Eleanor Roosevelt: a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. Viver o seu desejo mais profundo não significa ausência de medo, mas sim usar esse medo como combustível para o crescimento. Pense na história de uma pessoa comum que reconheceu seu vazio e seguiu a intuição, como um artista que largou o emprego estável e descobriu sua paixão. Em vez de ignorar o vazio, veja-o como um sinal para agir e mudar de rumo. Essa visão transformadora quebra os três sinais, mostrando que você pode superar a ignorância da intuição e as expectativas externas. Agora, é hora de acender o interior e reforçar o seu valor verdadeiro. Você não está quebrado, você apenas precisa ser compreendido corretamente, e esses sinais são guias para o seu verdadeiro eu. Dentro de você, há uma luz divina, sua intuição, sua fé inabalável e aquele desejo profundo que clama por atenção. Chame pelo seu lado mais forte, aquele que sabe que é capaz de transformar o medo em força. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa começar, e um pequeno passo hoje pode acender a chama que ilumina seu caminho. Para superar esses sinais, vamos à solução concreta, com 3 passos práticos, um para cada sinal, sem pressa. Passo 1. Compreenda o vazio. Reflita diariamente sobre o que causa sua insatisfação, anotando em um diário para identificar suas raízes. Por exemplo, se você sente vazio no trabalho, anote: o que eu realmente desejo? Talvez seja criar algo próprio, ajudando a mapear e romper o ciclo. Passo 2. Sinta a intuição.
Pratique meditação ou momentos de silêncio para ouvir sua voz interior, reservando 10 minutos por dia. Como no caso de alguém que descobre um talento adormecido e o transforma em ação, pergunte: o que minha intuição diz sobre minhas escolhas? Passo 3. Haja contra expectativas externas. Defina limites e tome decisões baseadas em seus valores, começando com uma meta pequena, como dizer não a algo que conflite com seu desejo. Por exemplo, adie um evento social para trabalhar no seu projeto pessoal, priorizando o que realmente importa e construindo uma vida autêntica. Muitos de nós vivemos em piloto automático, onde os dias se sucedem sem que o desejo mais profundo seja tocado, criando um vazio que ecoa no fundo da alma. Imagine acordar todas as manhãs com uma sensação de que algo essencial falta, como uma chama que nunca se acende, deixando um rastro de insatisfação crônica. Como disse Carl Jung, seu desejo mais profundo é quem você realmente é. Ignorá-lo é viver uma vida pela metade, uma verdade que ressoa em cada um de nós. Essa desconexão entre o que sonhamos e o que vivemos não é rara, é uma realidade universal que afeta milhões, roubando o brilho da existência cotidiana. Pergunte-se: quantas vezes você adiou aquele sonho, aquela paixão, em nome da rotina ou das obrigações impostas? O primeiro sinal de que você não está vivendo o seu desejo mais profundo é o sentimento persistente de vazio, uma insatisfação que persiste mesmo após conquistas externas. Você trabalha duro, conquista promoções, mas no final do dia, sente um buraco no peito, como se nada preenchesse o que realmente importa. É como ignorar um sinal de alerta do corpo, continuando a rotina enquanto o vazio cresce, silenciosamente. O segundo sinal é a ignorância da intuição interior, aquela voz suave que sussurra caminhos alternativos, mas é abafada pelo medo e pela pressa. Você sabe, no fundo, que deveria mudar de carreira ou explorar um hobby, mas diz talvez mais tarde, adiando indefinidamente. Essa desconexão com a intuição cria um ciclo de estagnação, onde os impulsos criativos são sufocados pela rotina opressora. O terceiro sinal é a prioridade excessiva a expectativas externas, vivendo para agradar família, sociedade ou chefe, em detrimento do seu eu autêntico. Você aceita um papel que não é seu, como um ator em um roteiro escrito por outros, sentindo-se exausto e ressentido no processo. Essas reações comuns são armadilhas psicológicas que nos mantêm presos, impedindo que o desejo profundo floresça. Você se reconhece nisso? Quantas vezes você ignorou o vazio, silenciou a intuição e cedeu às pressões ao seu redor? Agora, vamos desvendar por que continuamos nessa prisão invisível, explorando as raízes que alimentam esses sinais. O sentimento persistente de vazio surge de crenças limitantes, muitas vezes enraizadas na infância, como a ideia de que eu não mereço mais do que isso. Esse vazio não é acidental, é alimentado por padrões inconscientes, como o medo de mudar e o condicionamento social que nos ensina a priorizar a segurança. Ignorar a intuição é um mecanismo de defesa, onde o medo de falhar cria uma barreira, transformando impulsos criativos em meras fantasias esquecidas. A prioridade e expectativas externas formam um ciclo vicioso, onde cedemos ao que os outros esperam, reforçando a estagnação e o ressentimento acumulado. Esse ciclo é como uma roda viciada. O vazio leva à ignorância da intuição, que por sua vez reforça as pressões externas, perpetuando uma vida sem propósito. Para cada sinal, há uma lógica psicológica profunda. Por exemplo, o vazio pode ser traçado de volta a experiências passadas de rejeição ou perda. Entender isso não é para culpar, mas para iluminar o caminho, mostrando que esses padrões podem ser quebrados com consciência e esforço. Agora, surge uma nova perspectiva, uma verdade transformadora que contrasta com esses sinais opressores. Viver o desejo profundo não significa ausência de medo, mas sim caminhar com ele, transformando-o em combustível para o crescimento pessoal.
Como disse Eleanor Roosevelt, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. Pense na história de uma pessoa comum que, ao reconhecer seu vazio, seguiu a intuição e mudou de vida, como um artista que largou o emprego estável para perseguir sua paixão. Essa perspectiva quebra o primeiro sinal, em vez de ignorar o vazio, veja-o como um convite para explorar o que realmente importa. Para o segundo sinal, honre a intuição como um guia sábio, não como uma distração perigosa. E para o terceiro, desafie as expectativas externas, priorizando seus valores como o norte de suas decisões. Essa nova visão inspira uma transformação interna, acendendo a chama que estava adormecida há tanto tempo. Lembre-se, você não está quebrado, você apenas precisa ser compreendido corretamente, e seus sinais de desconexão são, na verdade, guias para o seu verdadeiro eu. Dentro de você, há uma luz divina, sua intuição, sua fé inabalável e aquele desejo profundo que clama por atenção, pronto para ser despertado. Você não precisa ser perfeito para começar, um pequeno passo hoje pode acender a chama que ilumina seu caminho, superando os 3 sinais um a um. Agora, vamos à solução concreta, com passos práticos e sem pressa, alinhados a cada um dos sinais que identificamos. Passo 1. Compreender o vazio. Comece identificando o que causa essa insatisfação crônica, refletindo diariamente em um diário. Por exemplo, se você sente vazio no trabalho, anote: o que eu realmente desejo? Talvez seja criar algo que me defina. Esse passo ajuda a mapear o sinal e romper o ciclo, transformando o vazio em uma ferramenta de autoconhecimento. Passo 2. Sentir a intuição. Pratique meditação ou momentos de silêncio para ouvir sua voz interior, reservando pelo menos 10 minutos por dia. Pergunte a si mesmo: o que minha intuição diz sobre minhas escolhas atuais? Como alguém que descobre um talento adormecido e o transforma em ação real. Ao honrar esse sinal, você começa a integrar a intuição em suas decisões, quebrando a ignorância que o mantinha preso. Passo 3. Agir contra expectativas externas. Defina limites claros e tome decisões baseadas em seus valores, começando com metas pequenas e alcançáveis. Se você prioriza os outros demais, experimente dizer não a uma solicitação que conflite com seu desejo, como adiar um evento para focar em seu projeto pessoal. Esse passo gradativo desafia o terceiro sinal, permitindo que você priorize o que realmente importa, sem culpas ou pressões. Lembre-se, a mudança é um processo sem pressa, cada passo é uma vitória, construindo uma vida alinhada ao seu desejo mais profundo. Em resumo, os 3 sinais: o vazio persistente, a ignorância da intuição e a prioridade expectativas externas, são alertas, não destinos finais. Eles nos convidam a transformar o medo em força, a desconexão em conexão profunda, e a estagnação em movimento autêntico. Agora, pare por um momento e pergunte: qual desses sinais ressoa mais em você? Comece hoje, anote um único passo e coloque-o em prática, pois sua vida autêntica, cheia de propósito, espera apenas por essa decisão. Lembre-se, você tem o poder de acender essa chama interior e viver o desejo mais profundo que sempre esteve lá, aguardando ser revelado. Que essa jornada seja o início de uma transformação real, onde cada dia se torna uma oportunidade de crescimento e realização. Abra os olhos para o que verdadeiramente importa e avance com coragem, sabendo que o primeiro passo é o mais importante. Você não está sozinho nessa caminhada. Milhões já transformaram esses sinais em forças motrizes para uma vida plena. Deixe que o desejo profundo guie seus passos, transformando o ordinário em extraordinário, um dia de cada vez. E assim, encerramos com a certeza de que, ao superar esses sinais, você descobre a essência da sua existência verdadeira. Bem-vindo a esta reflexão profunda sobre os sinais que indicam que você pode não estar vivendo o seu desejo mais profundo. Imagine acordar todos os dias com uma sensação de que algo essencial falta,
como uma peça de quebra-cabeça que nunca se encaixa. Como disse Carl Jung, seu desejo mais profundo é quem você realmente é, ignorá-lo é viver uma vida pela metade. Muitos de nós seguimos a rotina em piloto automático, sem questionar se isso alimenta a nossa alma ou apenas preenche o tempo. E se eu lhe disser que esse vazio não é um acidente, mas um chamado para algo maior? Vamos explorar juntos os 3 sinais que revelam essa desconexão, para que você possa identificar e transformar sua realidade. No coração dessa jornada está o reconhecimento de que viver autenticamente é o primeiro passo para a verdadeira felicidade. Agora, vamos mergulhar nas reações comuns que nos prendem a esse ciclo de insatisfação. Uma das armadilhas mais frequentes é o sentimento persistente de vazio, aquele buraco no peito que persiste apesar dos esforços diários. Por exemplo, você pode trabalhar exaustivamente no seu emprego, mas ao final do dia, sentir que nada preenche o que realmente importa. Isso é o primeiro sinal, uma insatisfação crônica que ignora os verdadeiros anseios do seu ser. Você se reconhece nisso? Talvez você compense esse vazio assistindo TV ou navegando pelas redes sociais, adiando o confronto com o que é essencial. Outro sinal claro é a ignorância da sua intuição interior, aquela voz que sussurra ideias criativas ou mudanças necessárias. Pense em alguém que sonha em mudar de carreira, mas silencia essa intuição com desculpas como "não é o momento certo". Essa desconexão leva a anos de adiamentos, transformando sonhos em arrependimentos silenciosos. E o terceiro sinal é a prioridade excessiva a expectativas externas, como as demandas da família ou da sociedade. Você pode estar vivendo para agradar os outros, sacrificando seus desejos profundos para manter a harmonia ao seu redor. Por exemplo, um pai que abandona seus hobbies para atender às expectativas dos filhos, sentindo-se exausto e ressentido no processo. Essas reações comuns criam um ciclo invisível que nos mantém presos, mas entender isso é o começo da libertação. Agora, vamos desvendar por que continuamos nessa armadilha psicológica, explorando as raízes desses sinais. O sentimento de vazio muitas vezes surge de crenças limitantes enraizadas na infância, como a ideia de que eu não mereço mais do que isso. Isso forma um ciclo vicioso. O vazio leva à ignorância da intuição, que por sua vez reforça a submissão a expectativas externas. Pense nessa roda viciada como uma corrente invisível, onde o medo de mudança nos mantém estagnados. Para o segundo sinal, a ignorância da intuição é alimentada por um medo inconsciente de falhar, fazendo com que ignoremos impulsos criativos. E no terceiro sinal, priorizar os outros vem de um condicionamento social que valoriza a aprovação externa acima da autenticidade. Esses padrões inconscientes criam uma espiral de estagnação, onde o desejo profundo é sufocado pelo cotidiano. Mas há uma saída, e ela começa com uma nova perspectiva que transforma esses sinais em oportunidades de crescimento. Como disse Eleanor Roosevelt, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. Essa é a outra verdade. Viver o seu desejo profundo não significa ausência de desafios, mas sim caminhar com eles como combustível para o progresso. Em vez de ver o vazio como um problema, veja-o como um sinal para agir e redirecionar sua energia. Para a ignorância da intuição, adote a mentalidade de que ouvir sua voz interior é o primeiro passo para a autodescoberta. E ao desafiar expectativas externas, você descobre a liberdade de priorizar o que realmente importa para você. Pense na história de um artista que largou um emprego estável e transformou seu medo em uma carreira inspiradora. Essa nova visão pode acender a chama interior que você carrega, levando a uma vida mais plena e alinhada. Agora, é hora de inspirar essa mudança, reforçando o valor que há dentro de você. Você não está quebrado, esses sinais são apenas guias para o seu verdadeiro eu, esperando para ser despertado. Dentro de você, há uma luz divina, sua intuição, sua fé inabalável e aquele desejo profundo que clama por atenção.
Chame pelo seu lado mais forte, aquele que sabe que um pequeno passo pode mudar tudo. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para começar, basta reconhecer esses sinais e agir. Superar o vazio, a ignorância da intuição e as expectativas externas é acessar essa força interior que sempre esteve lá. Vamos agora à solução concreta, com 3 passos práticos para você superar esses sinais, um de cada vez. Passo 1. Compreender o vazio. Reflita diariamente sobre o que causa sua insatisfação, anotando em um diário para mapear suas raízes. Por exemplo, se você sente vazio no trabalho, anote: o que eu realmente desejo? Talvez seja criar algo que me defina. Isso ajuda a identificar o sinal e romper o ciclo, sem pressa, mas com consistência. Passo 2. Sentir a intuição. Pratique meditação ou momentos de silêncio para ouvir sua voz interior, reservando 10 minutos por dia. Como no caso de alguém que descobre um talento adormecido e o transforma em ação real. Passo 3. Agir contra expectativas externas. Defina limites e tome decisões baseadas em seus valores, começando com uma meta pequena. Por exemplo, diga não a uma solicitação que conflite com seu desejo, como adiar um evento para focar no seu projeto pessoal. Esses passos seguem o fluxo de compreender, sentir e agir, garantindo uma transformação gradual e sustentável. Lembre-se, a mudança não acontece da noite para o dia, mas cada passo conta para viver o seu desejo mais profundo. Em conclusão, os 3 sinais: vazio persistente, ignorância da intuição e prioridade a expectativas externas, são alertas, não destinos. Eles nos convidam a transformar o medo em força e abraçar uma vida autêntica. Agora, pare e pergunte: qual desses sinais ressoa mais em você? Comece hoje, anote um passo simples e coloque-o em prática, pois sua vida verdadeira espera por você. Lembre-se, você tem o poder de mudar, e essa jornada começa agora.